Cadê as palmas? Vamos pegando o jeito, devagarzinho, né? Levanta-te, eu também sou apenas um homem. É o que diz Pedro para aquele homem Cornélio que se prostra diante dele. Porque, irmãos e irmãs, naquela época, muitos acreditavam que os deuses do Olimpo, os deuses gregos, habitavam entre os homens. Isto Pedro negou, quando aquele homem Cornélio, depois de ter visto os milagres operados por Pedro, ele então pensou: este homem é um Deus, este homem é uma divindade, tenho então que me prostrar diante dele. E Pedro então precisa, com muita calma, com muita paciência, com muito amor, mostrar àquele homem que o poder pelo qual ele realiza os milagres não vem dele, mas vem de Jesus Cristo. Este sim, Deus que se encarnou, Deus que morou no meio da humanidade. Por isso, quando Pedro vê Cornélio que cai aos seus pés e se prostra, Pedro diz: levanta-te, eu também sou apenas um homem apenas, mas que está sendo instrumento de Deus, um homem apenas, mas que está usando o poder que Deus lhe concedeu, um homem apenas, mas escolhido pelo próprio Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, para nele, por ele, fundar a igreja do Senhor. Um homem apenas, mas que colabora na obra da salvação. Um homem apenas, mas que continua fazendo aquilo que Jesus fez e ensinou. Meus irmãos e minhas irmãs, Pedro tem esta consciência de que ele é apenas um homem, mas tem a consciência de que é um instrumento escolhido por Deus. Tanto é que ele vai também dizer para os judeus que estavam junto com ele que não era possível negar o batismo aos pagãos, porque esta era a mentalidade dos judeus, que o batismo era algo exclusivo para os judeus, para aqueles que, tendo nascido no judaísmo, tinham acreditado em Jesus. Quando Pedro então vê o Espírito Santo descer sobre os pagãos, pessoas que não eram da religião judaica, Pedro então vai dizer: estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas, que Deus não faz diferença entre as pessoas, que para Deus todos e todas são seus filhos e filhas, que para Deus todos são suas criaturas, amadas de igual modo, assim como nos ensina São João nesta primeira carta que nós ouvimos hoje. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Foi Deus quem nos amou por primeiro. Deus não esperou que nós o amássemos para daí enviar o seu Filho. Deus não esperou que nós o amássemos para daí enviar o Espírito Santo. Desde o dia do nosso batismo, Deus nos concedeu o Espírito Santo. Deus colocou em nós a sua presença por meio do Espírito Santo, para que assim, tendo Deus dentro de nós,
por meio do Espírito Santo, sentindo-se, sabendo-se e tendo a consciência de que somos amados, nós pudéssemos dar a nossa resposta ao Senhor, amando de igual forma, amando do mesmo jeito como Ele nos ama. Irmãos e irmãs, é esta a consciência que Pedro tem e que os primeiros discípulos também têm e que nós também devemos ter. É Deus quem nos ama, o nosso amor a Ele é apenas uma resposta. Ele ama por primeiro para que nós possamos amá-lo depois. E Deus não faz distinção entre as pessoas, e isto é muito importante para nós sabermos desta verdade, independente de qualquer diferença que tenhamos ou que venhamos a ter. Todos somos amados por Deus, todos somos queridos por Deus, a todos Deus ama como seus filhos e filhas, e isto não significa que Deus concorde com aqueles nossos defeitos, com os nossos pecados, mas Ele nos ama antes de nossos defeitos, Ele nos ama antes dos nossos pecados, porque Ele nos ama ao nos criar no ventre de nossa mãe. Deus ali já nos ama desde o primeiro instante de nossa concepção, desde o primeiro instante de nossa origem. Por isso Pedro vai dizer: estou compreendendo que Deus não faz distinção, que Deus não faz diferença entre as pessoas. Peçamos também nós esta compreensão ao Senhor, que Ele abra a nossa mente, que Ele nos faça compreender, assim como Pedro compreendeu, que Ele, o Senhor, não faz distinção entre as pessoas, que Deus a todos ama como seus filhos e filhas, e que Deus nos quer usando como seus instrumentos, assim como Pedro tinha também esta consciência: levanta-te, pois eu também sou apenas um homem sim, um homem apenas, mas um homem escolhido por Deus, um homem que Deus estava usando como seu instrumento para levar a graça da salvação, para levar o Espírito Santo também aos pagãos, para levar a boa nova do Evangelho, para levar a pessoa de Jesus Cristo a todos aqueles que ainda não o conheciam. Irmãos e irmãs, somos cada um de nós convidados a sermos também instrumentos de Deus. Homens apenas que somos, mas instrumentos de Deus, escolhido por Deus, enviado por Deus para proclamar o Evangelho, para proclamar a boa nova da salvação. Era isto, irmãos e irmãs, que nós justamente refletíamos na missa de abertura do mês de maio. Maria é apenas uma mulher, como nos diz Padre Zezinho em sua canção: não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus ninguém foi maior, justamente por causa da missão que ela recebeu do Senhor, a missão de ser o Salvador. Maria não é deusa, Maria não é mais que Deus, mas é um instrumento de Deus, escolhido por Deus para trazer para toda a humanidade a graça da salvação. De Maria nos vem a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Maria ajuda, Maria colabora na salvação que Deus realiza em seu Filho Jesus Cristo. E somos todos nós convidados a imitar também Maria, a imitar Pedro, em colaborar com Deus para realizar a salvação da humanidade, tendo sempre esta consciência: sou apenas um homem, como nos diz Pedro aqui nesta primeira leitura. Temos a consciência: Maria é apenas uma mulher, mas uma mulher
escolhida por Deus, não uma qualquer, mas uma escolhida por Deus. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, costumo até dizer, se vocês, ou se os homens e as mulheres, para casar, para constituir família, para formar uma história, não se casa com qualquer uma, não se casa com qualquer um, porque Deus, para a mãe do seu filho, iria escolher qualquer uma. Se a gente não faz isso, por que Deus iria fazer? Se a gente não faz isso, por que Deus iria realizar? Maria, portanto, não é qualquer uma. Maria é uma escolhida do Senhor. Maria é uma privilegiada de Deus, escolhida, uma mulher apenas, mas não qualquer mulher, uma mulher escolhida por Deus para uma missão, a missão de ser o Salvador, a missão de ser a mãe do Salvador da humanidade. Neste mês de maio, portanto, honremos a Maria, louvemos a Maria, bendigamos a Maria, sabendo que ela é apenas uma mulher, mas não qualquer mulher, uma escolhida como instrumento de Deus para trazer a salvação para a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra de São Pedro, na missão de Maria e na missão que o Senhor confia a cada um de nós. Levanta-te, eu também sou apenas um homem apenas, mas escolhido como instrumento de Deus.